Vamos fazer uma conexão com a espiritualidade presente nesse momento. Gratidão aos nossos mentores individuais, irmãos que nos acompanham desde longa data, que nos acolhem nos momentos de dificuldade, que nos inspiram. Vamos saudando os mentores dos nossos lares, gratos a eles por cuidarem de nós, nos preparar durante as nossas noites de repouso, auxiliando também para que a nossa casa seja uma fortaleza, um ambiente de preparação, de recuperação para o nosso corpo físico, para a nossa mente. Nos ligamos aos mentores espirituais do Espírito Soul, que nos conectam, nos mantêm alerta para os ensinamentos trazidos durante as noites de domingo nos Evangelhos. E vamos abrindo as portas da nossa casa, dando licença para que as equipes de limpeza, de higienização e de purificação de todos os ambientes possam adentrar a nossa casa. Abrimos as portas para os índios itaporãs, dolotados, pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto, os samaritanos. Que esses irmãos possam retirar toda e qualquer negatividade de nosso lar, de todos os ambientes, queimando essas negatividades com suas ervas, com seus incêndios, retirando elas, deixando todos os ambientes higienizados, levando as vibrações e as energias. Pedimos para que os samaritanos possam auxiliar na retirada dos irmãos, que possam não edificar nosso dia, que possamos ter prazer ao longo da nossa semana. Nesse momento vamos vendo nossa casa limpa, higienizada. Vamos nos ligando ao nosso querido Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais seus cruzados à frente da nossa casa, guardando, protegendo contra todo e qualquer mal, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Limpa e protegida a nossa casa, vemos do alto, envolvido em uma redoma, numa cúpula de proteção, isento de todo e qualquer mal, durante esse nosso estudo, durante esse trabalho. No seu alto vemos uma torre, um farol luminoso, uma bandeira branca e hasteada. Que a espiritualidade possa ver que nosso lar, nesse momento, está sendo realizado no Evangelho, que possa se fazer presente, acompanhando os irmãos necessitados da palavra do Mestre. Nos ligamos também à professora Eurípides Barçanu, ao Dr. Bezerra de Menezes e aos primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, irmãos dedicados na divulgação do Evangelho, fortalecidos no amor do Cristo, na crença em suas palavras e seus exemplos. Possamos mirá-los nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos e principalmente na dedicação da nossa transformação moral. Nos ligamos à nossa Mãe Maria de Nazaré, ela nos acolhe, colocamos em suas mãos nossas dores, nossas aflições e nos sentimos confortados. Ela nos guia até o Mestre, agradecidos a Jesus pelo Evangelho, pela vivência, as boas práticas, a verdadeira moral,
que possamos no nosso dia a dia, conforme as nossas limitações, progredindo para alcançarmos o reino dos céus. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos juntos nesse momento reunidos, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades, por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos do fundo do nosso coração. Quando dizemos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho nessa noite. Espero que todos estejam bem. Boa noite, Maria José. Boa noite para todo mundo que entrou aqui durante a prece. Boa noite, Bel. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. Bem, hoje dando sequência ao nosso Evangelho, hoje nós vamos estudar o item 14 do capítulo, já me perdi aqui, capítulo 16, desprendimento dos bens terrenos. Estamos encerrando aqui esse capítulo, inclusive. Semana que vem a gente já começa o capítulo 17. E o texto hoje é um pouquinho longo, eu vou dando pausas, vou fazendo comentários e vocês fiquem à vontade para justamente fazerem alguma colocação, caso que, tá? Vamos lá. Desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, Constantina, Argélia, 1863. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Então ele traz dois pontos muito importantes aqui nesse parágrafo. Ele fortalece, como se grifasse que nós estamos numa vida de aperfeiçoamento. Nós entramos encarnados nessa vida justamente para sair dela melhor do que nós entramos. Então, a gente precisa de uma coragem. Mas por que a gente precisa de coragem? Porque tudo que envolve a matéria nos dificulta essa evolução, nos dificulta os aprendizados, nos dificulta esse aperfeiçoamento. Então, ele reforça que nós somos comprometidos, ele usa a palavra devedores, mas nós somos comprometidos uns com os outros. E esse compromisso ele tem que ser sincero, ele tem que ser fraternal entre os espíritos desencarnados e também nós encarnados, para que só assim essa regeneração aconteça. Então, será que nós estamos sendo sinceros e fraternais com todos aqueles que nós convivemos e com todos aqueles que fazem parte da nossa vida, inclusive aqueles que nós não temos tanto afeto? Então são questões interessantes para se levantar aqui. Dando sequência, vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Então ele fortalece, ele reforça tudo que a gente já vem estudando nesse capítulo nos últimos itens,
a questão dos apegos aos bens materiais que nós temos e que ele é um dos maiores dificultores para que esse adiantamento moral e espiritual aconteça. E ele traz questionamentos bem profundos aqui, né? A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Será que sermos ricos de bens materiais, será que isso faz com que a gente consiga passar por uma encarnação sem nenhum equívoco, sem nenhum mau uso desses bens para nós, ou mau uso para as outras pessoas? Quando os nossos cofres estão cheios, né, quando os nossos bolsos, nossas contas bancárias estão cheias, não há sempre um vazio em nossos corações? Por quê? Ele reforça essa questão. Porque, naturalmente, estar rico de matéria não necessariamente é estar rico espiritualmente, né? Não alimentará o nosso coração. Então, quantas pessoas que a gente vê aí, principalmente no mundo da fama, que vivem postando coisas ligadas ao seu emocional abalado, né? Por que essas pessoas possuem depressão se elas têm tanto dinheiro? Porque o dinheiro ele não vai alimentar as coisas da alma. Então, essa questão não está correlata. Não significa que ter dinheiro eu terei mais saúde, não significa que ter mais dinheiro eu estarei bem emocionalmente. Muito pelo contrário, ele inclusive dificulta essa correlação que nós temos para o nosso desenvolvimento espiritual. Tá? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração a uma distância igual e que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada dos vícios, entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação para que o pobre receba a humilhação. Então, o espírito de Lacordaire ele reforça que o homem pode conquistar essa fortuna através do seu trabalho, né? Por um trabalho constante, por um trabalho honrado. E isso nos alimenta com um prazer de justiça, né? Nossa, a gente labuta tanto, né? A gente se esforça tanto no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, a gente se doa bastante. Por que eu não posso me sentir bem financeiramente, né? Com os recursos materiais que possam me deixar feliz? Sei lá, uma roupa que eu queria, uma tecnologia que eu gostaria de ter em mãos, né? Um celular novo. Isso é errado? Não, não é errado, é justo. É o que ele traz aqui, né? Nosso trabalho é honrado, nosso trabalho, a gente precisa se sentir satisfeito. Porém, a gente tem que tomar cuidado com esses sentimentos que nos desviam. Então, o problema é quando eu só me dedico para os bens materiais. Então, eu sou consumista de bens. Quero ter o celular de última geração, quero ter o computador de última geração, quero ter a televisão de última geração. E tudo isso está caro. Então, tudo isso vai embora meu dinheiro. Quero ter a melhor roupa, quero ostentar, quero mostrar. Vai embora o dinheiro. Qual o uso que você está fazendo? Você está comprando o que você necessita ou você está comprando um pouquinho a mais do que você precisa? Ou então você também guarda esse dinheiro de uma forma avarenta e acaba não utilizando, então só guardando, não uso nem para si, não usa nem para si, né? E também não auxilia outras pessoas que porventura tenham a necessidade. Vocês vão falando aí a questão do áudio, tá? Se tiver baixo, aí para a maioria tiver, eu desligo aqui o microfone e a gente testa de outro jeito. Eu coloco o microfone mais próximo da boca também. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer. É que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários, e não proprietários.
Não vos enganeis sobre isso. Deus os emprestou e tereis que restituir. Mas ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Então ele traz o que a gente já também falou aqui no último estudo, de que Deus nos emprestou tudo que nós temos, né? Deus nos faz um empréstimo para que durante essa encarnação nós possamos devolver ao final dela. E uma coisa que a gente não falou na semana passada é como nós pegamos esses bens emprestados e como nós devolvemos. A gente falou bastante do uso desse bem que a gente recebe, mas acabou não falando da importância que é também a gente devolver essa matéria do jeito que nós recebemos. Então, qual o uso que eu fiz para esse meu corpo? Eu destruí ele? Eu cuidei dele para que tivesse uma vida mais longa possível, para que eu pudesse aproveitar essa estadia enquanto nós estamos aqui como depositários de tudo que nós temos, né? Então, estou falando do corpo, eu estou falando de todos os bens que Deus proporciona para que tenhamos. Talvez tenhamos por merecimento, sim, tenhamos por merecimento. Voltamos. Qual é a responsabilidade disso? Eu estou fazendo bom uso desses bens ao qual eu, por merecimento, conquistei? Porque, do mesmo jeito que chega, ele pode ir embora. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. Outro assunto que nós falamos bastante também, né, do nosso compartilhamento daquilo que nós temos para com os nossos irmãos menos necessitados. Então, Deus fez uma gentileza por nós, por uma necessidade, né? Precisamos encarnar nas mais variadas situações. Nessa situação, passamos a prova da riqueza, passamos a prova da pobreza, talvez não tenhamos passado a prova da miséria, ou talvez tenhamos passado ou estamos passando a prova de muita riqueza. Qual é o uso que eu estou fazendo de tudo isso? Se tudo isso não é meu, se tudo isso é emprestado, por que eu vou apenas alimentar os meus prazeres, alimentar as minhas satisfações e não vou fazer com que outras pessoas, se eu tenho a oportunidade, tenham também os seus prazeres materiais necessitados, confortados, auxiliados? E é uma responsabilidade que cada um de nós temos. O bem que Deus nos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes, quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar conta ao Senhor daquilo que vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente o vosso proveito, o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres. A morte inflexível, inexorável, virá rasgar o véu sobre o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que, nesse momento, reveste aos vossos olhos a toga de juiz. Então vamos refletir, né? Estou fazendo um bom uso daquilo que me foi colocado? Aquilo será cobrado no final, né? Ao final da encarnação, quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós vamos ser questionados. Olha, meu amigo, você pediu para vir de tal forma, para justamente ter a oportunidade. Ninguém pede a riqueza para ter prazeres na vida. Nós pedimos a riqueza por algum motivo, provavelmente para trabalharmos o nosso desapego,
para trabalharmos o nosso orgulho, para trabalharmos a nossa vaidade, porque quando a gente vem com a riqueza, a gente tem mais dificuldade, naturalmente, de desvencilhar de tudo isso. E aí a gente entra em xeque, né? Um colapso. E quando a gente tem aqui, a gente esquece tudo que foi combinado. A gente esquece tudo que foi comprometido das nossas responsabilidades. Cabe a cada um, de novo, retomar e pôr a mão na consciência para ver se, de fato, aquilo que está sendo feito está sendo útil. É em vão que procurais iludir-vos na vida terrena, colorindo com o nome da virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza ou generosidade, o que não passa de prodigalidade ao vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. E tudo isso, diz ele, para deixar a seus filhos o máximo de bens possível, evitando-lhe a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e que não se pode censurar. Mas será sempre esse o objetivo que o orienta? Não é antes, e o mais das vezes, uma desculpa para a própria consciência, a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único móvel, será que um motivo para fazê-lo esquecer dos irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria, simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não estará lhes dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estáis num grande erro, se acreditais que com isso aumentais o afeto de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros. Ensinai-lhes a sê-lo para vós mesmos. E aí ele traz essa questão do egoísmo, do quanto a gente acumula bens, do quanto a gente guarda bens, e nesse caso ele cita dos filhos, né? E é no supernatural que os pais queiram oferecer o melhor e queiram, porventura, se venham a uma situação de desencarne, deixar essas crianças, essas criaturas amparadas. É natural, que ele diz aqui, né? É completamente, não se pode ser censurado uma situação dessa. O que ele questiona é o que eu estou ensinando também para os meus filhos, né? Como que eu estou mostrando que eu devo lidar com os bens do mundo? Com a perda, a gente pode perder a qualquer momento esses bens materiais. Como que essas pessoas, como que essas crianças vão reagir? Elas vão se sentir detentoras ou elas vão se sentir compreensivas? E a gente sabe que criança não gosta de perder, né? É difícil ter uma criança que você tira alguma coisa dela e ela se senta reconfortada. Não, é difícil. O que nós estamos ensinando para deixá-las preparadas? Esse é o verdadeiro bem que nós devemos ensinar. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho a gente sabe quanto custou. Nada é mais verdadeiro. Esse livro foi escrito em 1860 e tralalá, 1860 e tralalá. E ele usa uma frase que nós usamos inclusive nos dias de hoje, né? Você sabe quanto custou? A gente fala ainda mais para crianças, né? Quando fazem algo. Você sabe quanto custou isso? Custou muito suor, custou muito trabalho. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade segundo as suas posses, e terá mais mérito que outro que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas esse homem, que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria,
mas devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. E aqui ele reforça a questão de muita gente que consegue crescer, prosperar materialmente na vida, vindo de uma casta bem baixa, vindo da periferia, e aí essa pessoa consegue conquistar muito bem material, enriquece. E o que ela faz com esse dinheiro? Ela só ostenta, ela só utiliza para si próprio, ou ela lembra do trabalho que ela teve, dos irmãos menos abastecidos ainda, e ela acaba ignorando, consumindo só para si esse bem. Essa é a cobrança que ele diz, né? Quanto mais a gente entende da dor, mais a gente tem que ser responsável para amenizar a dor do outro quando nós temos essa possibilidade. Infelizmente, o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento, tão forte como o apego à fortuna, que é o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência, com a história de seus trabalhos e das suas habilidades em vez de ajudá-lo, e terminar por dizer: como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influi em nada na sua fortuna. Somente a ele cabe o mérito. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e toda a sua capacidade, Deus não poderá derrubá-lo com uma só palavra. E isso me recorda aquelas criaturas que enriquecem e que usam, né, desse artifício de falar: olha, você tem que ralar mais, você está se dedicando muito pouco, você tem que fazer como eu fiz. E ignora essas criaturas. E a gente esquece que cada um é um. Cada um vai agir de um jeito. Cada um vai receber de acordo com o seu merecimento, com a sua necessidade. Então, não adianta a gente colocar todo mundo na mesma régua. Eu vou escrever um livro aqui de autoajuda, contando toda a minha prosperidade e o que eu fiz para me dar bem na vida. Para você funcionou. Vai funcionar para outras pessoas? Pode ser que funcione para todos, de forma alguma. E é aí que essa pessoa não pode destratar essas pessoas que não conseguiram. Porque ela pode ter se dedicado muito, ela pode ter se esforçado muito. E não foi por falta disso que ela não teve o mesmo sucesso. E aí cabe a gente compreender, né? Cada um tem a sua oportunidade, o seu caminho a ser trilhado e a sua necessidade. Desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro a mãos cheias na satisfação de uma fantasia não dará um centavo para prestar um auxílio. Então, não significa que eu, como doador de bens, né, doador de matéria, então eu vou auxiliar, todo mês eu tiro uma fatia do meu salário e vou auxiliar uma entidade, ou vou dar para alguém. Isso significa que eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus? Não necessariamente, né? Às vezes a gente oferece essa generosidade no piloto automático, ou por necessidade, né? Ou porque eu quero receber um desconto lá no meu imposto de renda. Então, qual que é a verdadeira generosidade? Aquela feita pelo coração, aquela que a gente sabe do fundo do nosso coração que vai auxiliar as pessoas, né? Que não necessariamente às vezes não vai matar a fome, mas naquele momento vai saciar aquelas necessidades daquela pessoa, das necessidades urgentes. E o que eu posso fazer para auxiliá-la a longo prazo? Como a gente falou no último estudo, né? A longo prazo nós podemos ter a oportunidade de fazer com que essa pessoa também progrida, auxiliando ela, né, na forma de conquistar a sua própria riqueza. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros
e não apenas para si próprio, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprouver a Deus retirar. Então ele reforça que a gente pode perder esses bens. A gente pode, do dia para a noite, por um descuido, por uma infelicidade. Quantas pessoas trabalham a vida inteira, conquistam várias coisas, vem um desastre natural e leva tudo embora. E aí, o que precisa ser feito? Recomeçar. Né? Colocar o orgulho, né? Engolir o orgulho e começar tudo de novo. Se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, dizei como ele, Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede submissos desde logo, tendo fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti corajosamente ao abatimento, ao desespero que paralisa as vossas forças. Nunca vos esqueçais, quando Deus vos desferir um golpe, que ao lado da maior prova, ele coloca sempre uma consolação. Então, nós sempre estaremos amparados, mesmo quando a gente estiver no limbo da dificuldade, quando a gente estiver no limbo da nossa saúde mental, a gente vai receber consolação, principalmente quando a gente solicitar por ela. Mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente. O que se desprende é como adulto, que conhece coisas mais importantes porque compreende essas palavras proféticas do Salvador. O meu reino não é deste mundo. E aí a gente compreende e faz uma análise do porquê que Jesus teve ao seu redor pessoas simples, pessoas menos abastadas. Porque aquelas criaturas elas já estavam habituadas com um pouco. Se ele fosse trabalhar em cima dos mestres, dos fariseus, aquelas pessoas tinham uma outra concepção. E assim como tem a passagem do jovem rico, que não quer se desprender dos seus bens para seguir Jesus, acontecia com todos os outros, que já tinham posses, que já tinham algum tipo de poder. E Jesus pedia para que aquelas pessoas abandonassem e o seguissem. Aqueles homens mais simples, pescadores, humildes, eles já não tinham tantos recursos para se desprender. Então, para eles era mais fácil também essa compreensão. E aí a gente entende, meu reino não é deste mundo. O quanto nós ainda estamos vivendo na matéria e esquecendo o lado espiritual. Jesus, o Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaremos numa carga para a sociedade. Agir dessa maneira seria compreender maus desprendimentos dos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna, quando Deus vô-la dá, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos. Saber sacrificá-la quando necessário, isso é, agir segundo os desígnios do Senhor. Que diga, portanto, aquele que recebe o que o mundo chama uma boa fortuna. Meu Deus, enviastes-me um novo encargo. Dai-me a força e o desempenhar segundo a sua vontade. Então não adianta a gente pegar todos esses bens que nós temos e sair doando. Ah, eu vou ser responsável por isso, vou sair doando, vou sair entregando. Não, é um mendigo voluntário que ele cita aqui. Né? Nós faríamos de uma forma equivocada. Nós temos que agir de uma maneira consciente de que nós estamos nos desprendendo do bem terreno para
que outras pessoas tenham essa boa fortuna também. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego, como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não o recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de dar aos pobres é saudar, de que dar aos pobres é saudar a dívida contraída para com Deus. Interessante aqui, né? Se nós não sabemos pagar, a gente não tem o direito de pedir. Se nós temos o que temos, se nós conquistamos o que nós conquistamos, se nos foi ofertado tudo o que temos ou tudo o que tivemos, foi justamente porque nós, como seres espirituais, nos comprometemos a fazer essa devolução, porque nós poderíamos pagar, né? Então, se está ao nosso alcance, se estão ao nosso alcance tais responsabilidades, agradecemos a Deus e que a gente possa utilizar da melhor forma possível para que tenha valido a pena, para que sejamos merecedores de tudo isso que nós temos e que possamos também multiplicar, mas multiplicar não para nós, mas multiplicar para que possamos comportar mais pessoas também. Então nós temos direito à posse digna dos bens terrenos. Não deixe de lado as conquistas espirituais. Desatender a evolução do espírito é apegar-se ao patrimônio material a pretexto de garantia e segurança. É motivação de avestruz que põe a cabeça no buraco para salvar a vida, mas deixa o corpo fora, exposto ao perigo. Encerramos então o capítulo 16. Falamos muito sobre a riqueza nesse capítulo, né? Falamos não só sobre esse desprendimento, falamos sobre o emprego da fortuna, quais são as nossas riquezas, a utilidade delas, a parábola do mal rico, dos talentos, enfim. Trabalhamos muito em cima das riquezas que nós constantemente questionamos, inclusive, ao longo da nossa vida, o ter e o não ter. E esse capítulo faz um apanhado geral dos motivos de termos, de não termos, e como nós devemos agir, né? Na posse da riqueza, na falta dela, no conhecimento de que somos seres espirituais e como utilizamos tudo isso em nosso benefício e no benefício do nosso próximo. Ficou claro? Se todo mundo compreendeu, deixe aí o coraçãozinho. Se quiserem colocar alguma questão, alguma pergunta, fiquem à vontade. Vou abrir a live aqui do meu perfil só para a gente poder fazer a leitura dos nomes de vibração. Quem quiser também já colocando, fiquem à vontade. Então vamos fazendo a nossa prece. Vamos mais uma vez fortalecer essa conexão espiritual, nos ligando aos nossos mentores. Vamos sentindo toda essa energia positiva que envolve o nosso corpo nesse momento. Nos circundar. Que essa energia viva possa sair de nós em direção ao alto,
possamos senti-las saindo da palma das nossas mãos, saindo do topo das nossas cabeças. A espiritualidade vai juntando, condensando essa energia e distribuindo conforme vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra e por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerra, pelos povos que vivem na miséria, na fome, por aqueles que estão sofrendo por desastres naturais. Vibremos por essa pátria bendita, pelo Brasil, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes desta nação, por Brasil. Vibremos pelas pessoas que estão sofrendo nas ruas, sem família, sem um lar, no além, que elas possam se sentir acolhidas com o nosso calor, com nossas vibrações. Vibremos pelas crianças dos orfanatos, pelos idosos nas casas de repouso. Vibremos aos encarcerados das prisões, as pessoas que estão doentes em suas casas, seus cuidadores, seus familiares. Vibremos aos hospitais, aos leitos de UTI, aos profissionais da saúde. Vibremos aos desencarnados da Covid, seus familiares. Vamos vibrando pela saúde física e espiritual da família Maia, Ribeiro, para Edna, Edson, Edilene, Esmeraldina, Lauro, Cecília, Cristal, Jéssica Lamonnier. Pela cura de Elane de Gonçalves Siqueira, Teotônia Aguiar Rodrigues, Cíntia Lemos Carvalho e Ede Barbosa de Miranda Dias. Por Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade e William Joyce. A Roberta Kelly de Jesus Souza, Alberto Magalhães, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Priscila Egli, Elane Carvalho, Almira Carvalho. Boas vibrações também à família Riegel e Balbini, a Maria de Lourdes Bertelli Marinho, Sidney de Lima Batista, Maria Artemis Amaral da Silva, e toda a sua família, Jaqueline Souza, a família Marinho, a família Bertelli, a família Batista, a família Vaz, a família Montanha, a Elizabeth Rossi, a família Braga de Oliveira, a Neuza de Oliveira Rodrigues, sua família, seu esposo, sua filha, ao Anderson de Oliveira, sua família, e a Clínica Pecundá, a família Braga de Oliveira também. Vibrações Arcele Leopoldina de Oliveira. E assim, que possamos vibrar também aqueles que não puderam estar conosco neste momento. Pedimos vibrações para nós. Que durante a nossa noite de repouso, no nosso corpo físico, no nosso espírito, possam receber os medicamentos necessários das equipes do Dr. Bezerra de Menezes. Possamos estar fortalecidos para mais uma semana. Pedimos também que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as nossas águas nesse momento, colocando nelas todos os remédios necessários. E assim, agradecemos ao Pai pelo dom da vida mais uma vez, pedindo a Ele que nos envolva ao longo dessa semana, que nos proteja de todo e qualquer mal, que possamos estar envolvidos em seu amor,
E para que essa proteção aconteça, que nossas palavras sejam as melhores, os nossos pensamentos sejam os melhores, as nossas atitudes também. E encerramos esse Evangelho com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Assim seja, graças a Deus. Damos por encerrado o Evangelho desta noite. Obrigado pela companhia de todos. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. Semana que vem possamos estar aqui reunidos mais uma vez, tá bom? Beijo no coração de todos. Boa noite.